No vídeo de hoje eu vou falar sobre erros para você não cometer ao planejar a sua viagem a Nova York. Vocês sabem que Nova York é uma cidade muito grande, com muitas coisas para se fazer. Para muita gente, Nova York é o sonho de viagem. E sendo uma viagem tão especial, ela merece planejamento. Eu acompanho a viagem de muita gente através dos relatos de viagem que são publicados lá no blog. Aliás, se você não conhece o Diário de Viagem, acesse o blog para conferir esses depoimentos. Com as mensagens que eu recebo, depoimentos, as dúvidas, eu percebo que alguns erros se repetem. Esses erros que eu vou falar aqui hoje são baseados na minha opinião, mas é claro que não existe certo e errado numa viagem. Só que eu acho que esses conselhos que eu vou dar podem sim te ajudar a planejar a sua viagem, a ter uma viagem mais bem aproveitada. Acho que essas dicas são valiosas e vão ajudar vocês aí no planejamento de viagem. Primeiro erro é comprar um passe de atrações só porque te falaram que você ia economizar. As pessoas estão sempre me perguntando: Laura, vale a pena comprar um passe? E eu já aviso que eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso. A resposta é: depende. Não adianta você perguntar para uma terceira pessoa se vale a pena comprar um passe. Você tem que listar aquilo que você quer ver em Nova York, quais atrações, e ver qual é o passe que te atende melhor. Talvez você nem queira visitar todos os lugares que estão incluídos no passe e vai comprar só porque está incluso no pacote. E talvez se você fosse comprar as atrações que você queria ver, você nem ia estar incluindo aquelas. Então, entende? Tem que fazer uma análise e ver aquilo que se encaixa com o seu roteiro, com o seu orçamento. Não deixa que um passe defina a sua viagem. Então, antes de me perguntar se vale a pena, vai atrás daquilo que faz sentido para você. Antes de perguntar para qualquer pessoa, bota na ponta do lápis. É só assim que a gente sabe se um passe de atrações vai valer a pena ou não. E não simplesmente saindo comprando porque alguém falou que ia economizar. O segundo erro que muitos turistas cometem é deixar para comprar todos os ingressos de todas as atrações na hora que você vai visitar essas atrações. Calma aí. Você pode deixar para comprar na hora, mas quando você deixa para comprar na hora, você está esquecendo de um fator muito importante durante a viagem, que é tempo. E tempo é algo valioso e que não dá para recuperar. E eu sei que tem muitas atrações que dependem do clima, mas lembre-se que, por exemplo, os observatórios são muito flexíveis para trocar dias e horários de visitação caso não haja visibilidade naquele dia. Tem atrações muito procuradas em Nova York, como a Estátua da Liberdade, é um dos lugares com mais fila aqui na cidade. Quão melhor é chegar num lugar já com o ingresso na mão, sem ter que ficar perdendo tempo em fila. E não precisa necessariamente comprar antes de chegar em Nova York, comprar no Brasil. Não, quando eu falo em comprar antes, é até um dia antes. Entra lá no site, pelo aplicativo, pelo seu celular e vê a disponibilidade e já compra, né? E também outras atrações fechadas, como museus, dá para também já comprar antes e planejar. Ter algumas coisas já fechadas no roteiro te ajuda a cumprir aquele roteiro e não ficar enrolando às vezes, sabe? Porque quando você deixa muito aberto também, acaba que não cria o compromisso e você acaba não fazendo alguma daquelas coisas que você queria muito fazer. E lembrando a vocês que lá no blog vocês podem comprar ingressos para atrações turísticas, para musicais da Broadway, para jogos. Não deixe de acessar. Comprando ingressos pelo meu blog, vocês estão ajudando no meu trabalho, então façam isso. O terceiro erro é pesquisar hotéis somente na Times Square. E eu sei que muita gente que nunca veio para Nova York tem aquilo que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo que você nem sabe o que é. Por quê? Porque todo mundo só repete aquele discurso pronto de que você tem que ficar na Times Square quando vem para Nova York. Porque se você ficar na Times Square, você vai fazer tudo a pé. Gente, isso é mentira. Primeiro, quem me acompanha sabe que Nova York não se resume a Times Square. E sim, você vai na Times Square. A Times Square não vai sair de lá. Não é porque você não vai se hospedar na Times Square que você não vai aproveitar o que ela tem.
só que ela não vai sair de lá, então tá tudo certo. Você não vai aproveitar mais ou menos a viagem por ficar na Times Square. E sabe por quê? Porque essa história de que você faz tudo a pé ficando na Times Square é a maior mentira que eu já escutei nesses meus anos criando conteúdo sobre Nova York. Porque quando você fala isso, você está resumindo a cidade a Midtown. Central Park, Museu de História Natural, Ponte do Brooklyn, tudo isso não fica em Midtown. Tudo isso vai exigir que você pegue o metrô. Então, esquece isso. Se você quiser e puder pagar o hotel na Times, tudo bem. Mas se você não está podendo, não precisa ficar se martirizando por causa disso. Nova York vai muito além da Times Square. E lá no blog também tem várias sugestões de hotéis para vocês se hospedarem em Nova York. Dê uma olhada nessas dicas também. O quarto erro é não dividir o seu roteiro por grandes áreas. Não dá para você também ficar o dia inteiro subindo e descendo a cidade de metrô, porque você vai estar perdendo tempo. Abre o Google Maps e marca absolutamente todos os lugares que você quer ir. Isso vai ajudar você a ter uma noção de onde as coisas estão localizadas e o que dá para fazer no mesmo dia, o que está próximo. Quando você está planejando a viagem para Nova York, é muito importante já se familiarizar com o mapa, com a geografia da cidade, com os conceitos de localização antes de chegar aqui. Nesse dia eu vou pro Museu de História Natural e eu vou aproveitar e colocar essa parte do Central Park perto. Depois eu vou descer para ir no Lincoln Center, vou passar aqui para comer um cookie. Então a minha dica é: use o metrô para chegar até as áreas e aí chegando nessas grandes áreas você vai explorando tudo a pé. Essa é a graça e é o melhor jeito de explorar a cidade, na minha opinião. O item 5 é: viajar não é riscar da lista. E se você me acompanha há algum tempo, deve lembrar que já fiz um vídeo com esse título. Eu fico muito feliz quando vocês lembram dessa minha frase ao vir para Nova York. Existem vários canais no YouTube, como o meu e de outras pessoas, blogs, revistas, livros sobre viagem. É legal a gente se informar, só que é legal a gente lembrar de se escutar. Então, assim, existem os relatos, os conselhos, as dicas e existem as minhas vontades. Então, não esquece, no meio disso tudo, desse mundo de informação, de respeitar as suas vontades. Se você não tem vontade de ir na Estátua da Liberdade, não vai. Se você não gosta de museu, não perde tempo em dólar, indo para museu, porque é a sua viagem, não é a viagem dos outros. Esse tipo de erro acontece tanto, e eu sempre falo para as pessoas: não coloque 2 museus no mesmo dia. E aí eu fico me perguntando se isso não tem a ver com o tópico anterior. Porque assim, por que você está incluindo o museu no seu roteiro? Porque você gosta de museus ou porque falaram que você tinha que ir? Se você gosta de museus, você deveria saber que museus exigem tempo, energia e paciência. Então você não deveria estar colocando 2 museus no mesmo dia, se é algo que você gosta. Quando você for no Museu de História Natural ou no Museu Metropolitan Museum of Arts, o MET, você pode mesclar com uma visita ao Central Park e ao Upper East e Upper West Side, dependendo do lado que você estiver. Então, tenta fazer isso, porque com certeza você vai aproveitar melhor. Se você colocar 2 museus no mesmo dia, a chance de você não aproveitar tanto o segundo museu é muito grande. Com certeza, enquanto você estava aí pesquisando para fazer o seu roteiro, por mais que você esteja numa viagem no modo econômico, tem algum restaurante aí que você ficou com vontade de ir. Não subestime a necessidade de fazer reserva. Sabe por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque tem restaurante que é muito disputado. Segundo, porque não tem nada pior do que esperar uma mesa com fome. E terceiro, como meu marido sempre diz, colocar no calendário é um empurrãozinho a mais para aquilo acontecer de verdade. Eu sei que em muitas cidades do Brasil não existe sistema de metrô e que o sistema de metrô em uma cidade como Nova York, que é enorme, assusta um pouco. Na real, as pessoas não têm medo de andar de metrô, elas têm medo de se perder no metrô. Mas eu te pergunto, qual é o problema em se perder? Se você se perder no metrô, é só descer, se localizar e voltar. Eu tenho certeza que dificilmente esse erro vai se repetir. Começa a
se familiarizar com o sistema de metrô antes da viagem. Aqui no canal tem vários vídeos para te ajudar. Não esqueça que deixar de usar o metrô é deixar de conhecer um outro lado de Nova York. Muita coisa acontece no metrô de Nova York. Você vai ver mais de perto a vida local. Você vai se sentir tão independente fazendo isso e também economizar um dinheirão para não usar Uber e Lyft e outros aplicativos ou táxis, e também otimizar o tempo na sua viagem, porque a gente já falou sobre isso, tempo é dinheiro. Isso é uma coisa tão simples de fazer hoje em dia, é só colocar o nome do lugar, mais Nova York, no Google, que ele vai te informar que dias que aquele lugar está aberto, de que hora a que hora. Sabe aquele momento que você vai estar marcando os locais lá no mapa? Aproveita e já vê no Google se aquele ali é um lugar que abre todo dia, horário comercial, ou se é um lugar, por exemplo, como a B&H Photo, que é uma loja de fotografia, de itens de câmeras fotográficas eletrônicos super famosa em Nova York, que não está aberta aos sábados, porque é uma loja que segue a tradição judaica. É muito fácil da gente evitar esse tipo de dor de cabeça e, de novo, de perder tempo. E eu acho que esse é o erro mais fatal de todos. Outro dia o Thiago estava assistindo um vídeo e uma fala me chamou muito a atenção, que o cara dizia assim: não terceirize as suas decisões. Não deixe que os outros decidam aquilo que você vai fazer na sua viagem. Então assim, pesquisa, lê, tem muita informação hoje em dia na internet pra gente planejar a nossa viagem. Não precisa fazer uma graduação no assunto, mas entenda o mínimo para você tomar as suas decisões em relação à sua viagem e não as decisões dos outros. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que todos esses tópicos tenham ajudado vocês a planejar melhor a viagem de vocês a Nova York. Não deixe de comentar aqui embaixo e ajudar os outros viajantes com os conselhos de vocês também. Aproveita e também já se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. E vocês já sabem, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!